Continuação do capítulo 3, O Jardim da Emuná. O empresário bem-sucedido. Um princípio fundamental da Emuná com relação ao esforço para se ganhar dinheiro é que nosso sustento é determinado em Rosh Hashanah. Nosso nível de confiança em Hashem é a manifestação prática da Emuná em nossa vida. A confiança inclui a consciência de que Hashem mantém todas as suas criações e que ele faz o seu trabalho de forma confiável. Quando confiamos em Hashem, não nos preocupamos com a próxima refeição. Sabemos que aquele que alimentou no passado continuará a fazê-lo no futuro. Também sabemos que nosso sustento não depende da nossa habilidade ou esperteza, depende somente de Hashem. Ninguém pode subtrair da renda que Hashem destina a uma pessoa. O Talmud afirma enfaticamente no Tratado Iomá 38b que um ser humano é incapaz de tocar a porção destinada a outro ser humano. Sabendo desse fato, nunca precisamos nos preocupar ou temer algo ou alguém. A confiança em Hashem deve-se a internalizar o princípio fundamental de Emuná, segundo o qual o nosso sustento é pré-determinado e vem exclusivamente de Hashem. Nos capacita a conduzir os negócios com convicção e lucidez. Estresse, ansiedade e preocupação ficam de fora. Quando confiamos em Hashem, vivemos em paz interior. Evitamos as armadilhas das loucas jornadas em negócios em busca de dinheiro à custa de nossa saúde física, emocional e espiritual. Parece exagero? Eis o que a busca fútil por dinheiro faz com uma pessoa. Danos emocionais. Preocupação, raiva, estresse, ansiedade, que também pode resultar em depressão e oscilações bruscas de humor. Danos físicos. As dificuldades emocionais acima aumentam as chances de ataques cardíacos, distúrbios digestivos, derrames e problemas cardiovasculares, Deus nos livre. Ademais, eles servem de trampolim para vícios como álcool, tabaco e outras drogas. Danos espirituais. Os caçadores de dinheiro se esquecem das leis da Torá e muitas vezes valem-se de desonestidade, fraude, roubo e outras transgressões que causam máculas severas na alma. Com confiança em Hashem, não pensamos em dinheiro o dia todo. A paz de espírito está apenas a 2 palavras de distância. Hashem provê. Ter um negócio é um teste contínuo de fé. Empresários são testados a cada segundo. Se eles acreditam que seu sustento vem de Hashem, ficam tranquilos e conduzem suas obrigações honestamente. Se acreditam no contrário, em que sua renda depende de seu próprio esforço e aptidão, então provavelmente estão trabalhando duro demais e desperdiçando energia em toda sorte de planos para ganhar mais dinheiro. Toda a vida de uma pessoa depende da emuná, de que Hashem provê para toda a criação. A emuná cria um cano espiritual limpo, pelo qual a abundância corre diretamente do céu para a conta bancária ou para a mesa do jantar. Beber do cano da emuná é como beber de um cálice de prata. Sem emuná, bebe-se do equivalente a um cano de esgoto, em que a renda é contaminada com emoções negativas, má saúde e danos à alma. Decida qual opção de vida você prefere, pois, basicamente, há apenas 2. Primeira, você pode acreditar que Hashem predetermina a sua renda e que cada centavo destinado a você irá chegar na hora certa. Se não vier de uma determinada fonte, virá de outra. Se não hoje, então amanhã. Consequentemente, você fica sereno e evita os transtornos causados por negócios ilegais e desonestos, hipertensão, úlceras e ataques cardíacos. Segunda, você não acredita em Hashem ou em sua capacidade de mantê-lo. Você dá cabeçadas na parede tentando ganhar a vida e fica bravo e irritado na maior parte do tempo, porque a existência se tornou uma morte em vida. Você se afunda em dívidas, fica confuso e não consegue pensar com clareza por causa das tensões e do estresse que pesam em sua mente. Muitas vezes você se pega no limite da honestidade, tentando ganhar R$ 1 a mais. Lembre-se, as pessoas recebem seu salário celeste com exatidão. Não é possível ganhar sequer R$ 1 a mais com enganações, mentiras ou negócios desonestos. Temos o seguinte exemplo.
Joe e Harry são donos de loja. Cada um deles está destinado a ganhar 100 mil reais neste ano. Joey ganha seu dinheiro honestamente e com boa fé, e portanto o aprecia. Harry quer muito mais dinheiro do que a Shane lhe dá. Então faz jogatas, negociatas, mente e rouba, conseguindo um rendimento bruto de mais 15 mil reais. Harry agora irá sofrer doenças, acidentes, estragos na casa, investigações da Receita Federal, processos e inúmeros outros aborrecimentos. No final, ele acaba perdendo os 15 mil que não lhe eram destinados e não aproveita os 100 mil iniciais, já que estará ocupado em médicos, advogados e assim por diante. A história de Yosseli. O Baal Shem Tov tinha um discípulo chamado Yosseli. Seu Yetzer Hará o instigava a roubar. Sem conseguir superar o seu desejo, Yosseli decidiu tentar roubar à noite, quando toda a cidade estaria dormindo. Ele estava de olho na mansão de Lady Sarah, a ampla residência de 3 andares que ficava no bairro onde todas as solteironas ricas viviam. Sarah era a única filha de um rico comerciante que havia morrido e deixado para ela toda a sua fortuna. Yosseli chegou sorrateiramente à mansão e, para sua alegria, o guarda do portão roncava em sono profundo. 2 cachorros bem alimentados estavam sentados, balançando o rabo ao lado do guarda. Yosseli mal podia acreditar naquela sorte. Até a porta de entrada da mansão estava destrancada e não havia nenhum empregado à vista. Em silêncio, como se pisassem ovos, Yosseli entrou na mansão. Ele nunca tinha visto tanta abundância. Tapetes persas, lustres de cristal de Viena, quadros de famosas galerias de Paris e Amsterdã. E ele foi, na ponta dos pés, na sala de estar, ao ateliê de pintura. Yosseli já havia estado ali para receber uma doação do pai de Sarah, que não fez esforço algum para esconder a localização do cofre. Ele moveu a pintura da cachoeira e ali estava o cofre. Yosef lhe girou o disco e a porta se abriu. Diamantes, ouro e pilhas de dinheiro guardadas bem na sua frente. Yosseli estava surpreso com o fato de que tudo havia corrido tão bem. O guarda dormia, os cachorros não latiram, a porta da frente estava aberta, todos os empregados haviam desaparecido e até o cofre estava destrancado. Por mais estranho que parecesse, Yosseli sentia que contava com a aprovação divina. Por que a Shem está deixando isso tão fácil para mim? Yosseli se perguntou. Estranho. Parece que todas essas riquezas estão esperando por mim. Quanto mais ele olhava as riquezas, mais seu coração batia com culpa. Ele se lembrou de uma passagem talmúdica segundo o qual o sustento de uma pessoa é predeterminado. Se assim for, ele argumentou consigo mesmo, porque devo tocar em algo que não me pertence? Mas os diamantes e as pilhas de dinheiro pareciam estar lhe chamando. Yosseli, nos leve daqui. O conhecimento de Torá, a consciência e a inclinação para o bem de Yosseli estavam vencendo essa batalha interna. Uma faísca de emuná acendeu um fogo de fé em seu coração. Se todas essas riquezas são realmente minhas, elas virão a mim por meios honestos. Certamente não há motivos para eu roubar e transgredir os mandamentos de Hashem. De repente, à beira de cometer um crime terrível, Yosseli passou a sentir um maravilhoso temor a Hashem. Hashem, me salve! Ele gritou e saiu correndo sem levar nada. No dia seguinte, à tarde, depois de ter derramado um mar de lágrimas e ter se inundado em remorso, implorando pelo perdão de Hashem, Yosseli recebeu um chamado do Baal Shem Tov. Obedientemente, ele foi ao encontro de seu mestre. Sente-se, Yosseli, disse cordialmente o Baal Shem Tov. Como você está se sentindo? Bem, Baruch Hashem, gaguejou Yosseli, esperando a pior bronca possível. Yosseli recebia uma mensagem de Lady Sarah. Você sabe de quem eu estou falando, né? Yosseli parecia ter engolido uma bola e mal podia respirar, muito menos falar. Ele tossiu várias vezes, enquanto seu rosto mudava de cor, de rosado a amarelo pálido e branco acinzentado. Ele tinha certeza de que Lady Sarah relatara a Baal Shem Tov a tentativa de assalto. E mesmo se ela não tivesse contado, nada escapava à limitada visão espiritual de Sadik.
Yoseli queria pular num buraco e ser devorado pela terra. Ele estava tão envergonhado. Yoseli, continuou o Baal Shem Tov, Lady Sarah, como órfã e filha única, me pediu que eu fosse seu protetor e que eu a aconselhasse e a ajudasse a conduzir seus negócios. O Baal Shem Tov parou de falar e seus celestiais olhos azuis pareciam penetrar as fibras da alma de Yoseli. Lady Sarah me pediu para encontrar um ratã adequado. Ela quer se casar. Ela quer um marido devoto que passa todo o momento estudando Torá e servindo a Hashem. Ela não quer um homem de negócios para administrar sua fortuna, pois isso ela mesma pode fazer. Seu pai a treinou e ela está adaptada ao mundo empresarial. Ela quer um marido que se isole do mundo exterior e cujas energias e aspirações sejam canalizadas para a Torá. Yoseli quase caiu da cadeira. Ele esperava ser consumido por um raio a qualquer segundo. Mas, em vez disso, o Baal Shem Tov sorriu ternamente. Sabe, Yoseli, quando Lady Sarah veio a mim, algumas semanas atrás, eu não consegui pensar em um candidato apropriado. Depois, Hashem me deu a ideia de que chegou a hora de você se casar também, e que você e Sarah formariam um belo casal. Quero que você se prepare para o casamento. As festas estão chegando, então acho que você e Sarah devem se casar sem demora. Qualquer bomba, mesmo uma bomba de chocolate, requer tempo para ser digerida. Com a cabeça girando, Yoseli saiu da casa do Tsadik pelas ruas ensolaradas do verão ucraniano. Ele se sentou à beira do rio e contemplou a grandeza da providência divina frente aos mínimos detalhes, pensando sobre a misericórdia e a benevolência fenomenais de Hashem. E se eu não tivesse passado no teste? Ele se perguntou, e quase desmaiou quando considerou as consequências de um possível fracasso. Se ele tivesse roubado, teria pegado um dinheiro que chegaria a ele de qualquer maneira por meios permissíveis. Em vez de ser o noivo de Lady Sarah e um devoto estudante de Torá, com todas as necessidades supridas, ele seria um ladrão solitário e comum vagando pelas ruas da cidade. Yoseli enxergava a vida como uma corda bamba. Uma linha tênue separava o bem do mal, a felicidade do desespero, o sucesso magnífico do fracasso máximo. Ele agradeceu a Hashem por ter lhe dado forças para resistir à tentação e passar no teste de fé. Ele também compreendeu que, mesmo sem forçar a barra, sorte e abundância podem ocorrer repentinamente. Para que o dinheiro ou qualquer outra coisa traga bênçãos, ele deve chegar às pessoas por meios permissíveis. Quando alguém prematura ou ilegalmente pega algo que não é seu, arrisca-se a perder o que conseguiu e a perder também o que lhe era destinado. Muitos não visualizam de maneira tão clara a abundância que lhes é reservada como aconteceu com Yoseli. E poucos percebem que as necessidades do futuro já estão garantidas. Nossos esforços para ganhar dinheiro são apenas testes sobre como vamos ganhar o sustento. De maneira direta e honesta, ou por meio de negócios duvidosos, fraudes, trapaços, etc. Essencialmente, somos todos como Yoseli. Com emuná e paciência, receberemos tudo de que precisamos. Talvez você esteja pensando sobre a boa sorte de Yoseli ter se casado com uma mulher rica. Saiba que, mesmo se Yoseli não se casasse com Lady Sarah, ele receberia a fortuna de qualquer modo, por meio de qualquer outra maneira. Para Hashem não há limites quanto às maneiras pelas quais ele manda o sustento das pessoas. Tudo tem sua hora. Um comerciante com emuná precisa saber que cada produto de seu estoque está sob a influência absoluta da providência divina. Hashem decide quando um certo objeto, uma mansão de 20 quartos ou um tubo de pasta de dente será vendido, para quem e a que preço. Segundo o pensamento cabalístico, cada objeto possui centelhas espirituais que pertencem a uma certa alma. Aquela alma um dia irá adquirir o objeto como forma de retificação, tanto para si mesma quanto para o próprio objeto. Discorrendo sobre esse conceito, o Rebbe Nachman de Breslov escreve em Likutei Mohanan 1:52
que tudo tem sua hora, quando finalmente as coisas retornam à sua raiz espiritual. Por exemplo, se as centelhas espirituais de uma cenoura estão enraizadas na alma de um tzadik, a esposa desse tzadik um dia irá a uma certa banca de verduras e pagará um certo preço por uma certa quantidade de cenouras. Ela então irá para casa e servirá ao marido a cenoura, cujas centelhas espirituais estão ligadas à alma dele. Quando o tzadik faz a bênção espiritual sobre a cenoura e a come, a cenoura atinge uma elevada correção espiritual. No caso da cenoura ou de outro alimento, ela fisicamente se torna parte do tzadik. Tendo em conta o exemplo anterior, que não passa de um pingo d'água em um imenso oceano, o assunto de retificações da alma precisaria de um livro inteiro. Qualquer transação comercial, troca, compra ou venda, ocorre somente onde e quando a Shem decidir. Quando chega a hora de um certo produto alcançar o âmbito de uma alma particular, a transação se completa, nem antes nem depois. Se um comprador e um objeto não têm um denominador espiritual comum, eles não se juntam por preço nenhum, em nenhuma circunstância. Por isso, não faz sentido um vendedor ou comerciante tentar forçar algo a um cliente se este não quiser comprar. Muitos empresários já relataram histórias sobre mercadorias aparentemente inúteis vendidas com um tremendo lucro, ou sobre produtos que eles pensaram ser best-sellers, mas que acabaram juntando poeira nas prateleiras. Muitos corretores já tiveram compradores potenciais que fizeram cara feia para uma certa casa e 3 meses depois acabaram comprando exatamente aquela propriedade. Toda a área comercial tem seus próprios exemplos de providência divina. Tudo tem a sua hora.